por que sua vida não vai para frente? O que te impede de chegar lá? Por que você sempre está vivendo a mesma coisa? Alguém já te fez uma pergunta assim? Ou você mesmo já fez essa pergunta para você? Por que eu não consigo chegar lá? Por que a minha vida não vai para frente? É algo que é importante, né? Refletirmos, pensarmos a respeito para encontrarmos de repente soluções novas. Bem, meu nome é Márcio Bass Faria, sou psicólogo e atuo na área clínica. Realizo psicoterapia individual, familiar, casal. Realizo também orientação e avaliação psicológica, além de proporcionar supervisão técnica e palestras. Então, se você tem alguma dessas necessidades, se você precisa de algum desses serviços, entre em contato, vai ser um prazer te ajudar. E eu quero te convidar, novamente, fica até o final desse vídeo. Vai ter muita coisa legal para a gente pensar a respeito. Quando eu falo aqui sobre, poxa, minha vida não vai para frente, né? São muitas as áreas da nossa vida, são muitas. Se eu fosse tratar de todas elas, ia ficar muito tempo aqui, muitos dias, porque realmente a nossa vida ela compreende muitos aspectos, né, em muitas áreas. Então eu vou pegar somente três áreas somente da nossa vida, onde muitas vezes as pessoas se percebem como não conseguindo progredir, não conseguindo ir para frente. De repente, uma dessas áreas seja a área em que você está parado, onde você se sente paralisado, onde você sente aí que não está tendo ações, não está conseguindo ter realizações, ou você conhece alguém assim. Então, se você conhece alguém, envie esse vídeo para essa pessoa, vai ser produtivo para essa pessoa. Bem, vamos lá para o primeiro aspecto que eu quero trazer aqui, a área financeira, né? Quem nunca ouviu alguém falando assim, poxa vida, eu queria ser rico, eu queria ter muito dinheiro, eu queria ser próspero, eu queria estar numa empresa top, eu queria ter uma função top, eu queria ter uma vida tranquila, sossegada. Quem nunca ouviu falar isso? Mas é interessante, nós escutamos isso. Algumas pessoas realmente elas conseguem fazer uma construção de vida que as deixam satisfeitas, contentes, alegres, né, na área financeira. Mas tem outras que não. Tem outras que realmente se percebem como que de repente não conseguem ir para frente, estão marcando o passo, não conseguem sair do lugar, estão ali, né? Tentando sair, mas parece que estão numa areia movediça. Quanto mais tentam, mais afundam. Será esse o seu caso na área financeira? Algumas coisas que impedem as pessoas de conseguirem alcançar aquilo que desejam na área financeira, faz com que elas se percebam, né, de uma maneira muito frustrante na área financeira. Uma delas é a impulsividade. A pessoa lida com o dinheiro, lida com aquilo que consegue, né, através do seu trabalho, ela lida de forma impulsiva. E é importante trazer o seguinte aqui, a impulsividade, a base dela é uma emoção desorganizada. Ou seja, a pessoa age por impulso, muitas vezes como um movimento de compensação da frustração, da ansiedade, da depressão, da angústia, e ela não pensa muitas vezes. Por quê? Porque há um bloqueio cognitivo. Esse bloqueio é proporcionado pela questão emocional, que está desorganizada, e ela vai agir, né, através da impulsividade, que vai gerar gastos, que vai gerar muitas vezes dívidas, que vai gerar empréstimos. Isso vai se tornando uma bola de neve, porque a emoção faz parte do ser humano. Só que quando ela está desorganizada, quando ela está instável, ela pode fazer com que a pessoa funcione de forma impulsiva. Outro elemento que pode trazer prejuízo na área financeira também é a insegurança. E a insegurança é interessante que é algo que é construído, né? Às vezes na infância, às vezes na adolescência, onde de repente a pessoa passou por muitas dificuldades, onde a pessoa então teve muitas limitações ou muita cobrança, ou foi muito cerceado, né? Não pôde construir a sua vida
de maneira produtiva, com as suas experiências conforme a idade. Isso fez com que a pessoa se tornasse insegura, ou foi uma pessoa de repente super protegida, não teve muita experiência sem arriscar, não aquele se arriscar para colocar a vida em risco, não, é aquele arriscar para ter experiências novas, né? Para construir um repertório de vida. Pessoas assim, com insegurança, elas têm dificuldade em lidar com a questão financeira. Por quê? Porque elas vão ter um movimento de muita limitação, muito bloqueio. Tudo vai para ela gerar risco, gerar medo. E uma pessoa que tem medo, que tem bloqueios, que tem limitação, que tem insegurança, ela não vai construir uma vida financeira próspera. Ela pode até construir uma vida financeira ali equilibrada, no sentido de que eu não ganho, mas eu também não perco, né? Mas assim, de conseguir aquilo que ela gostaria, de realizar um sonho, uma viagem, né? algo novo, algo inusitado, ela vai ter muita dificuldade. Então é interessante que um dos elementos que pode trazer instabilidade na área financeira, né, é a insegurança. O terceiro elemento aqui é a autossabotagem. O que é a autossabotagem? Vou dar um exemplo aqui. A pessoa batalhou para entrar numa empresa top. Ela, quando chega lá na empresa, ela vai tendo um movimento de autossabotagem. Ela começa a chegar atrasada, ela começa a não cumprir ali as tarefas que lhe são passadas, ela começa a discutir com a chefia, no sentido de repente, até não respeitar de forma correta a chefia, não escutar aquilo que a chefia está solicitando, apontando. Ela tem dificuldades, né, na interação com os outros, ela vai tendo autossabotagem. O que é isso? Ela conseguiu o que queria, mas ao mesmo tempo ela mesma se detona, ela mesma se autodestrói, porque internamente, de forma psíquica, de forma inconsciente, ela não se vê como merecedora daquele lugar, merecedora daquele salário, merecedora daquilo que alcançou. Então ela vai ter movimentos inconscientes até de inconsistência com aquilo que alcançou. Para quê? Para que ela vivencie aquilo que é esperado internamente. O que é esperado internamente? Que ela não fique ali, que ela perca, que ela tenha aí prejuízos financeiros. Você percebe que esses três tópicos que eu trouxe são muito significativos na área financeira? Vamos pensar agora a questão amorosa, uma outra área da nossa vida que muitas vezes as pessoas estão patinando, querem ter alguém, querem alcançar o amor da vida delas, né? E muitas vezes não conseguem. Muitas vezes estão ali, né, no mesmo movimento, parece que não chega a lugar nenhum, estão apenas revivendo as mesmas experiências. E por que isso acontece? Eu quero trazer novamente aqui a base de três possibilidades que faz com que a pessoa não consiga ir para frente na área amorosa. Uma dessas possibilidades, por exemplo, é a atualização negativa. O que eu estou chamando de atualização negativa? Atualizar experiências do passado que são negativas para você. Atualizar no teu presente hoje. Vou dar um exemplo aqui. De repente você namorou com alguém que foi alguém que te traiu, que te magoou, alguém que te feriu, mas você de certa forma ficou preso ou presa nessa experiência e não conseguiu sair dessa experiência. O que acontece? Quando você encontrar uma outra pessoa, uma nova pessoa, um novo amor, a possibilidade de você repetir, né, essa mesma experiência, ou seja, você encontrar alguém com um perfil próximo daquela última pessoa que te traiu, que te magoou, que te decepcionou, é muito grande. Por quê? Porque você não conseguiu elaborar, você não conseguiu trabalhar aquela experiência e você está atualizando de novo. É uma experiência negativa. Então, muitas vezes, os relacionamentos não vão para frente porque as pessoas vão atualizando as experiências que tiveram no passado. Eu conheço pessoas, por exemplo, que namoraram uma pessoa, tinha lá um perfil, e aí, ao separarem dessa pessoa, arrumaram uma segunda, que tinha o mesmo perfil da primeira,
perfil físico, perfil psicológico, muito, muito parecido. E aí essa segunda pessoa não deu certo, foi para a terceira. E assim sucessivamente. Olha só, essa pessoa não conseguiu se libertar daquela experiência negativa que fez mal. Não é porque ela gosta de sofrer, não é porque ela tem prazer em sofrer, não é porque ela é sadomasoquista, não. É porque ela não conseguiu elaborar isso, não conseguiu trabalhar isso de forma interna, psíquica. E ela precisa trabalhar isso para não haver essa repetição. Senão toda experiência amorosa que essa pessoa tiver vai ser sempre negativa. Ter sempre dificuldade em construir um relacionamento saudável. Outro ponto que eu poderia dizer aqui, igual a questão financeira, é a questão da insegurança. Uma pessoa que é insegura, que tem medo de construir, ela vai ter dificuldade em se aproximar das outras pessoas, vai ter dificuldade em criar um vínculo profundo, ela vai ter facilidade em ser superficial, mas não em ser profundo, não ser intenso com a outra pessoa. Essa insegurança vai trazer prejuízo na relação. Porque o que se espera de alguém que você está tendo um relacionamento amoroso? Que haja troca, que haja confiança, que haja entrega, que haja cumplicidade, parceria, e isso cada vez num grau mais elevado. Quando você fica apenas na base, na superfície, algo ali bem simplesão, você não consegue, ir para frente. Você não consegue ter uma experiência satisfatória, uma experiência que transforma na área amorosa, na área afetiva, e vem te trazer aí um resultado benéfico. Por quê? Porque você tem insegurança. E é interessante trazer isso. Você só vai conseguir trabalhar essa insegurança na construção dos seus relacionamentos de maneira paulatina. Ou seja, para você ter segurança no outro é um passo depois do outro. Ou seja, você vai ter que investir, você vai ter que, muitas vezes, ir um pouco mais além do que a outra pessoa está esperando. São passos de confiança, são passos aí de aproximação, e a insegurança impede isso. Então olha só, um outro aspecto que pode trazer prejuízo nessa área da vida que é tão importante, porque afinal de contas, quem não quer ser amado? Aposto que você deseja ser amado ou amada, Todos nós precisamos disso. Um outro movimento que pode trazer prejuízo na área amorosa é a autoanulação. O que é isso, Márcia? É quando você se anula por causa do outro, você deixa de existir. E num relacionamento amoroso tem que ter duas pessoas, não dá para ter só uma, precisa de duas. Ou seja, você não pode deixar de existir, você tem que ter suas opiniões, você tem que ter seus desejos, seus planos, seus sonhos. E esses planos, sonhos, opiniões, eles vão muitas vezes complementar os sonhos, os planos do outro, e muitas vezes não. Mas manter-se inteiro no sentido de existir no relacionamento é algo muito importante. Porque senão o que acontece? Você encontra alguém que muitas vezes pode te preencher, pode te dar o amor que você necessita, mas você se apaga. Você some no relacionamento, você fica à sombra da outra pessoa. O que vai acontecer? Chega um determinado momento que a outra pessoa pode se cansar. Porque o que é o esperado na construção de relacionamento? Que haja cumplicidade, que haja parceria, que os dois caminhem juntos, lado a lado. Não um e depois, alguns metros depois, vem o outro. Mas é lado a lado. Essa construção amorosa se faz com a presença das duas pessoas inteiras. Quando você se autoanula por causa do outro, porque não quer perder o outro, porque precisa do outro, na verdade você já está perdendo. Não só o outro, mas a si mesmo. E a terceira área que a gente pode dizer aqui, que muitas vezes não vai para frente, não prospera, você não consegue chegar lá, você se vê patinando, é a área profissional. É uma área muito importante. Porque, afinal de contas, o trabalho também nos constitui.
né? Faz parte da nossa essência, do nosso ser, nos sentirmos produtivos, né? Sentimos que fazemos diferença de alguma maneira nesse mundo. E é interessante que a área profissional, por exemplo, uma das coisas que pode fazer com que você não consiga ir para frente é a autossabotagem, né? É você se sabotar. De repente você chega lá na empresa, você consegue, como por exemplo a autossabotagem, né? Como o exemplo que eu dei no primeiro tópico, a primeira área, que é a área financeira, você muitas vezes pode estar se sabotando a si mesmo, né? Sabotando para não progredir, não subir de cargo, não conseguir, né, alcançar seus planos, seus sonhos. A autossabotagem é algo que muitas vezes é real e ela é construída, né, reforçando isso aqui, quando a pessoa muitas vezes tem uma construção de vida onde há muita cobrança, muitas exigências, muitas dificuldades. Então, quando você traz aí uma autossabotagem, significa que ela está te acompanhando faz tempo e ela se manifesta provavelmente não é só na área profissional, não, é nas outras áreas também. E precisa ser trabalhado isso. Porque são coisas que, de repente, foram programadas dentro de você desde a infância. E você precisa se libertar delas. A gente pode trazer também aqui como mais um tópico que traz prejuízo na área profissional, é a insatisfação, é a dificuldade de se alegrar com aquilo que conseguiu, né? É a dificuldade de visualizar as suas conquistas, é a dificuldade em ver as coisas boas, positivas que você tem. Quando você tem essa dificuldade, quando você tem essa limitação, que a gente pode chamar aqui de insatisfação, ou seja, não satisfeito com o que tem, você vai trazer aí dificuldades na sua vida profissional, porque você não vai conseguir ser produtivo, você não vai conseguir corresponder às expectativas, você não vai conseguir realizar aquilo que você precisa realizar de uma maneira fácil, tranquila, né? Vai ser algo muito pesaroso, muito pesado para você. Então precisa trabalhar essa insatisfação. Por que ela existe? Por que ela está aí? E o terceiro ponto que eu poderia trazer aqui nessa área, e vou trazer, é a baixa autoestima, né? Quando você se vê, por exemplo, incompetente, incapaz, limitado, quando você se vê aí insuficiente para realizar determinada obra, determinada atividade, determinada ação na tua vida profissional, quando você olha para si mesmo e pensa, poxa vida, eu não vou conseguir dar conta, eu não consigo, eu não tenho capacidade, eu não posso, eu não vou à frente. Quando você tem essas limitações, quando você tem essa baixa autoimagem, isso vai trazer prejuízos, porque com certeza, assim como na área profissional, nas outras áreas também, vão sempre surgindo oportunidades. A vida sempre nos traz oportunidades, a gente sempre esbarra com alguma oportunidade durante a vida. Mas quando você tem uma baixa autoestima, uma autoimagem muito negativa de si mesmo, a porta pode estar escancarada, a oportunidade pode estar ali quase jogando sobre você, mas você não vai ter forças para segurá-la. Por quê? Porque você se vê alguém muito fraco, muito frágil, muito insuficiente, muito incapaz de lidar com aquilo que é o novo. Então, olha só, por que a tua vida não vai para frente? Eu trouxe aqui algumas possibilidades em apenas 3 áreas. Eu poderia trazer muitas outras áreas e muitas outras possibilidades, mas eu vou me prender somente nessas 3. 3 áreas e 3 possibilidades. Tentar desconstruir isso, né? Mas antes de entrar nesse tópico, né, de desconstrução, de tentar fazer a sua vida entrar para frente de uma maneira mais produtiva e saudável e equilibrada, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal, porque toda semana a gente traz alguma coisa nova aqui para construção de vida, de repente a sua vida ou de alguém que você conheça, né? Então se inscreva, ativa o sininho, porque ao ativar o sininho você vai ser sempre notificado de um vídeo novo. E ao mesmo tempo encaminha para outras pessoas, faça um comentário. Aqui tem alguns contatos meus, né? Entre em contato,
tem o Face, tem Instagram, nos comentários desse vídeo tem o meu WhatsApp ali. Entre em contato se você precisar de alguma coisa. O importante é construirmos uma vida que seja mais produtiva, mais satisfatória, mais significativa, para que você se alegre com aquilo que você está vivendo e não venha ter peso. Bem, como é que a gente faz para sair dessa percepção negativa que muitas vezes temos, que a nossa vida não está indo para frente? Primeira coisa que a gente precisa trabalhar é a nossa autoestima. Trabalhe a sua autoestima. Acredite que você consegue. Trabalhe a sua capacidade de reconhecer o seu potencial, de reconhecer que você tem valor, que é possível superar os obstáculos, que é possível alcançar e construir algo novo. Então trabalhe a sua autoimagem, né? Trabalhe a sua autoestima. É necessário isso. Esse é o primeiro ponto importante, fundamental, para você conseguir conquistar alguma coisa nova, para você sair desse movimento cíclico, né? Que muitas vezes você se percebe que você está apenas marcando passo, não está chegando a lugar nenhum. Então faça isso, né? Trabalhe a sua autoestima, isso vai te ajudar bastante. Segundo ponto que a gente pode trazer aqui, gerencie os seus sentimentos. Não é porque você sentiu ansiedade, não é porque você se sentiu fragilizado, não é porque você se sentiu incompetente, incapaz, insuficiente, não é porque você se sentiu com medo, não é porque você se sentiu fraco, quer dizer que você seja. Não acredite em tudo que você sente. Nós precisamos, muitas vezes, questionar os nossos sentimentos. E esse questionamento ele é feito através de qual forma? Do gerenciamento. Sentimento é algo que você constrói com pensamento. Então, não é porque você está se sentindo triste, incapaz, insatisfeito, significa que você precisa aceitar e validar esse sentimento. Não, você pode desconstruí-lo. Tenha um movimento contrário. Tente focar aquilo que te traz benefícios. Né? Tente vivenciar os sentimentos que são produzidos por aquilo que você alcançou, por os relacionamentos que você tem, por aquilo que você conquistou de forma positiva. Isso é algo que vai te fortalecer. Terceiro ponto que eu quero te trazer aqui é o seguinte: perceba aquilo que é nocivo. Seja na sua vida, eu trouxe aqui 3 áreas, né? A área financeira, a área profissional e a área amorosa. Imagina as outras áreas da tua vida, são várias áreas que nós vamos gerenciando durante a nossa vida. Perceba aquilo que é nocivo, aquilo que é tóxico, aquilo que te faz mal, aquilo que te limita, que te prejudica. Seja algo relacionado a ambientes, seja algo relacionado a relacionamentos, seja algo relacionado aí a perspectivas, situações. Se afaste. Você não precisa ter contato com aquilo que te faz mal, aquilo que é nocivo, que é tóxico. Mas, Márcio, isso que é tóxico está na minha casa, isso que é tóxico está no meu trabalho, isso que é tóxico está no meu relacionamento. Ok, está ali, faz parte, seja a pessoa, seja o ambiente, seja a situação que é construída. O que você pode fazer em relação a isso? Você pode diminuir a intensidade. Tente gerenciar esse contato com aquilo que te faz mal, aquilo que é nocivo, que é tóxico. Eu sei que muitas vezes, por ser algo relacionado aí ao ambiente profissional, ser algo relacionado à tua vida amorosa, financeira, familiar, você não vai conseguir se distanciar. Às vezes uma pessoa, às vezes um ambiente, às vezes uma situação, às vezes uma expectativa, mas você pode diminuir o contato. E ao ter contato, volta no tópico anterior, você precisa gerenciar os seus sentimentos, seus pensamentos, para não ser contaminado com aquilo. Olha só, porque quando você faz esse movimento de autopreservação em relação àquilo que é tóxico, você está se fortalecendo, você está se colocando, você está construindo algo e não apenas sendo inserido em algo que muitas vezes para você não faz sentido ou até mesmo te machuca. E entrando aqui nessa questão, né, de gerenciar, é importante essa ação de se afastar, de se autopreservar,
preservar em relação àquilo que é tóxico, ele vai te ajudar numa mudança de vida. E aqui vem a penúltima dica, né? A gente pode dizer assim: construa a sua vida. Não seja alguém que apenas é conduzido pelas situações, pelas pessoas, mas construa, realize escolhas. Uma das formas, por exemplo, que é muito bacana da gente realizar escolhas é escrevendo. Coloca lá pontos positivos e negativos naquilo que você está construindo, naquilo que você está escolhendo. Se tiver muitas coisas negativas, muito mais do que positivas, é algo para você repensar. Poxa, essa construção de vida, onde eu vou utilizar o dinheiro, onde eu estou trabalhando, o meu relacionamento não está sendo satisfatório, então eu preciso repensar a construção deles. O que fazer, como mudá-los. Isso vai te ajudar a trazer sentido e significado para a tua vida. É uma das formas, quando eu coloco aqui a questão de pontuar aquilo que está fazendo bem e aquilo que está fazendo mal. E fazer essa averiguação. E aquilo que está fazendo mal, retirar, mudar, transformar aquilo que está fazendo bem, potencializar. Isso torna a vida mais radiante, mais alegre, mais satisfeita, mais plena. E isso é bom, tanto para você quanto para esse seu amigo ou amiga, de repente você está pensando, para qualquer pessoa. E a última dica, mas não menos importante, muitas vezes, a construção da nossa vida, para ela ser algo perceptível, nossa, eu estou construindo a vida, eu estou chegando lá, a vida está fazendo sentido, eu estou me sentindo mais vivo, mais alegre, mais radiante com aquilo que eu tenho experimentado no meu dia a dia. Muitas vezes, para conseguir ter essa percepção, sentir que a vida está indo para frente, é necessário ter ajuda. Não só uma rede de apoio positiva, que funcione bem, que tenha pessoas maduras, equilibradas, que se importam com você, vale muito a pena. Mas muitas vezes é necessário muito mais que isso. É necessário ter também um apoio profissional, ter uma ajuda profissional. Porque nem tudo que eu coloquei aqui, de repente, sirva para ti, de repente você consiga colocar em prática, e aí você vai continuar patinando, sentindo que a tua vida não vai para frente. Eu só quero te dizer, olha, tem mais uma opção, mais uma orientação, que é a seguinte: procura ajuda profissional. Como psicólogo, eu te aponto que a psicologia, ela tem muitos recursos, muitas ferramentas que podem te ajudar na construção de uma vida mais significativa, uma vida mais produtiva e saudável. Afinal de contas, a vida é algo lindo e a gente precisa viver da melhor forma possível, porque afinal de contas só temos uma. Então pensa nisso, se precisar, entre em contato comigo, estou aí para te ajudar. Até a próxima.